Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Tech Talk delas. Eu sou Laís Xavier e eu tô aqui hoje, minha gente, com uma grande amiga, querida Virginie Gotti, uma mulher assim que é referência na nossa área de tecnologia. Virginie, é uma honra te receber aqui no nosso podcast. Ela tá conosco desde o comecinho da ideia do Tech Woman. Ela sempre está apoiando e ajudando. Virginie, é um prazer te receber. E eu queria que tu se apresentasse. Primeiro, a honra é minha. Muito obrigada, Laís, pelo convite. Meu nome é Virginie Sgotti, eu sou formada em Ciência da Computação, tenho mestrado também em Engenharia de Software, né, pelo Centro de Informática, o SIM, que na época era Departamento de Informática, então já tenho um tempinho de estrada aí. Eu sou diretora do Softex Pernambuco e também sou diretora de Gente e Gestão, que é como se fosse o COO da Informa Software, né, uma empresa que já está há 32 anos no mercado aí e atua no nicho específico de empresas de energia. Certo. Aí me conta um pouquinho dessa história do Softex. Você faz o que lá? É diretora hoje do Softex. Softex é o que dentro do nosso ecossistema? Softex é uma associação de empresas que hoje conta com quase 450 empresas associadas, empresas de tecnologia, empresas de economia criativa. A ideia do Softex é promover a conexão entre as empresas, as universidades, né, órgãos públicos. Então, o principal propósito do Softex é promover essas conexões. Então, o meu papel no Softex é institucionalmente promover, né, o Softex, os programas do Softex. Tem muitos programas dentro do Softex, tem muitos eventos de networking específicos para investidores, específicos para casar potenciais clientes com as empresas, né, networking entre as empresas, programa de bolsas, programa de formação de capital humano. Então, são muitos benefícios que trazem para os associados. Virginia, agora mata a curiosidade de todo mundo. Como é que foi a tua trajetória, assim, na área? Você sempre veio da área de TI, você está na área de TI desde quando? Como foi teu caminho até chegar a ser diretora da Informa? Assim, eu sempre gostei da área de ciências exatas. Então, eu antes, quando eu estava no ensino médio, eu estava tendo esse boom aí de microcomputação, cursinho, né, de programação. Eu fiz o cursinho, gostei. E aí resolvi fazer vestibular para ciência da computação. Na época não tinha tanta oferta de vaga, mas eu consegui passar numa universidade boa, me identifiquei com o curso, eu gosto muito dessa questão de lógica, né, gostava de programar. Quando eu terminei a universidade, eu emendei no mestrado, então, e foi quando eu fui convidada pelo meu sócio, né, Ismar Kaufmann, para me juntar a ele na Informa Software. Então, a Informa surgiu, na verdade, por um edital do Softex, que na época era software para exportação, era um programa do governo federal que visava estimular as empresas e dar mentoria para as empresas exportarem software no boom da Índia que tinha, né, de outsourcing, essas coisas. Então, a empresa foi criada com esse fim. E depois, o Softex virou excelência em software. Então, a gente existe desde essa época. Obviamente, quando eu me juntei a ele, né, a gente fazia tudo. Né? Naquela época, chamava programalista. Né? Então, você era programadora, analista, testava, fazia o pacote completo. E a gente, no começo, a gente tinha o foco, né, o Softex, ele tinha bolsas para você se sustentar, vamos dizer assim. Então, no começo, a gente começou realmente desenvolvendo software para a gestão da manutenção. Mas aí, né, assim, o sonho de exportar é muito bonito, mas a realidade é bem diferente, né? Então, a nossa empresa era uma startup, não tinha maturidade nenhuma, então era muito complicado. Por mais que tivesse mentorias, palestras, ajuda financeira para exportar, participação de eventos, né, com subsidiados, mas a maioria das empresas, na verdade, até morreu, né, antes do tempo. E a gente conseguiu sobreviver. Então, depois de alguns anos desenvolvendo softwares genéricos, né, para laboratório de análise clínica, para varejo de eletrodoméstico, a gente viu que era preciso focar para crescer. E a Informa sempre cresceu pensando como uma empresa de produto. A gente não queria ser simplesmente uma fábrica de software. Então, acho que a gente foi uma das primeiras empresas de produto aqui do ecossistema. Então, hoje a gente tem uma abrangência nacional, tem os clientes internacionais também, e atuamos fortemente no setor de energia. A gente escolheu dar esse foco no mercado específico.
Então, obviamente que ao longo dos anos, né, eu exerci muitos anos o papel técnico, mas à medida que a empresa crescia, a gente foi migrando para lideranças. Então, no começo, eu gerenciava, apesar de ser diretora, eu gerenciava também a equipe de desenvolvimento. Então, era gerente, vamos dizer assim, da fábrica de software que era responsável por desenvolver esse produto e fazer as manutenções desse produto. E agora, de uns anos para cá, eu realmente me afastei mais da área técnica e estou atuando como CEO. Então, eu brinco que eu sou a síndica da Informa. Hoje a gente tem 4 sócios, mais um quinto sócio, que é um fundo de investimento. Né? Ismar é o CEO da empresa e também cuida da área comercial. Um dos meus sócios é o CTO, então toda essa parte de tecnologia, de plataforma, de estudar, né, qual o caminho que os nossos produtos vão tomar, fica com ele. Um outro sócio meu, Maurício, ele é o diretor da área que cuida do principal produto da empresa, que é o equipment, e eu mando nos homens tudinho da empresa. E tem o diretor financeiro. A Informa fez 32 anos, agora fez em fevereiro. Nossa, muita longevidade. E vocês são referência mesmo, que massa. Agora me conta, assim, na prática, quais são as principais responsabilidades que uma CEO tem, que um CTO, esse C-level de operação, né? O que é que você acha que são as principais responsabilidades? Eu, assim, como CEO, eu cuido muito das pessoas, né? Então, toda a parte de clima organizacional, de compliance da empresa também, que é uma área muito importante, de tentar promover a cultura da empresa. E, obviamente, a gente tem um diretor financeiro, mas muitas das informações e das decisões são compartilhadas. Então, eu vi as necessidades da empresa, o que precisa, né, ir atrás de contratações, né, de contratações não apenas de pessoas, mas contratações também de ferramentas para melhorar a empresa, melhoria de processo. Então, toda essa parte. Então, eu brinco que eu cuido da empresa da porta para dentro. Boa. E o Ismar vai para a porta para fora. Vai da porta para fora, exatamente. Quem está querendo ser assim, né, dessa área, que a gente é da área de tecnologia, a gente tem, eu e você aqui, tem a base do conhecimento sendo formado do ponto de vista tecnológico e ascende para um cargo de liderança. Assim, quais são os principais desafios dessa mudança, né, para um ambiente de liderança? Eu diria que um dos principais desafios é justamente lidar com pessoas. Né? Hoje em dia, principalmente numa empresa de tecnologia, o maior ativo que a empresa tem são pessoas. Então, você tem que cuidar das pessoas, você tem que promover as pessoas, né? Promover o crescimento dessas pessoas. E hoje em dia, as pessoas têm uma característica que na minha época, por exemplo, não existia. Né? Eu sou de uma geração que o trabalho era o mais importante. Né? E hoje em dia as pessoas querem qualidade de vida, principalmente depois da pandemia, que veio com essa questão do home office, do trabalho híbrido, né? As pessoas ganharam uma qualidade de vida e muitas não estão dispostas a voltar para o escritório 100%. Porque viu essa questão do trânsito, né, do estresse, você tem mais flexibilidade. Muitas pessoas, na época da pandemia, da Informa, se mudaram para o interior, né, então, buscando justamente essa qualidade de vida. E você também, hoje em dia, tem um certo conflito geracional. Então, o desafio principal é você lidar com pessoas, sempre. Acho que esse é o desafio de qualquer cargo de liderança. Né? E falando de uma pessoa que migrou de um cargo técnico para um cargo de liderança de uma empresa de gestão, você precisa adquirir habilidades ao longo do tempo. Né? Quando você se forma em ciência da computação, você não necessariamente se forma para ser um empreendedor. Embora, hoje em dia, né, muitas faculdades, inclusive o SIM, tem essa pegada, né, de também formar empreendedores com disciplinas até específicas para isso. Mas na minha época não tinha. Você saía de lá, né, como uma pessoa técnica. Então, é você estudar, participar de eventos de networking para fazer conexões, fazer pós-graduações, ler livros sobre o assunto. Hoje em dia tem muitos podcasts interessantes. Então, você precisa pensar mais em estratégias. Então, essa é a pegada que você tem esse gap que você tem que atravessar para poder conseguir ser um bom líder para o seu time. Virginia, eu vejo assim, diversas vezes, eu acho que isso é um ponto até bem comum, de você pegar um excelente profissional da área técnica, né?
uma pessoa que está ali num bom caminho técnico, muito bom tecnicamente, e você promover essa pessoa para a liderança. E, às vezes, essa promoção, ela, ao invés de impulsionar a pessoa, ela deixa a pessoa num ambiente extremamente desconfortável que ela nem estava muito afim de seguir. O que é que você acha sobre isso? Eu acho que você tem que respeitar a vontade de cada pessoa. Cada pessoa tem um perfil diferente. Isso é muito comum de acontecer. Principalmente alguns anos atrás, a ideia que as pessoas tinham de ascender profissionalmente era atingir cargos de liderança. Então a gente tem que desmistificar um pouco disso também, né? Um excelente técnico, um excelente arquiteto de software, que tem um papel fundamental para a sua empresa, ele pode e deveria ganhar tanto quanto um gerente da fábrica de software, né? Porque ele tem o seu valor. Então as empresas têm que permitir que as pessoas também cresçam nas suas carreiras técnicas. Porque, como você falou, tem gente que não quer, não se adapta, não gosta, né? Então não quer adquirir essa habilidade para lidar com pessoas, para lidar com, sei lá, cronogramas, né? Não quer. Ele faz muito bem o trabalho dele. E também existe o contrário, já aconteceu também de pessoas que tecnicamente não eram nenhuma, assim, não se destacavam tanto, né? Vamos dizer assim, eram medianos, não eram ruins programadores, mas eram medianos, mas que você consegue notar uma habilidade de liderança nessa pessoa e você consegue desenvolver ela para um cargo de liderança. Então, de repente, no cargo técnico, ela teria uma carreira um pouco limitada, sim, porque não era aquela pessoa que gostava de fuçar nem nada, mas no cargo de liderança ela se destacou, essa pessoa se destacou totalmente. Então, você tem que ter essa percepção da individualidade das pessoas. A Informa, hoje em dia, é uma empresa que cresceu, obviamente, né? Mas não é uma empresa tão grande que você não consiga dar essa personalizada, né? Você entender cada pessoa e principalmente através do diálogo, você tentar entender quais são as ambições dela. Então, isso é o que eu acho que é importante, né? Você entender e alinhar o objetivo de cada pessoa com o objetivo da empresa e sempre que possível tentar casar. E deixa eu fazer uma provocação, assim. Você precisou abandonar seu conhecimento técnico para assumir o cargo de liderança? Ou isso te deu mais robustez? Assim, como foi para você esse espaço, assim, dessa transição e esse conhecimento técnico prévio? Ele te ajudou mais ou te atrapalhou? Não, conhecimento técnico, você, obviamente, na empresa de tecnologia, ele ajuda, né? Não tem como atrapalhar. Mas ele não é suficiente. Então, é um erro muito comum de empresas de tecnologia, e no meu caso, os 4 sócios são de tecnologia, né? Então, é muito comum você querer dar soluções técnicas para problemas não técnicos. Então, por muitos anos, a Informa foi uma empresa que não valorizava, por exemplo, a área comercial, que é o coração da empresa. Então, a gente se preocupava muito com a solução, né, desenvolver o sistema, e a área comercial, disse, não, pô, vamos contratar mais programador, não vamos contratar vendedor, não, a gente vende, né? E, na verdade, você precisa ter o marketing, hoje a gente percebe a diferença que você está fazendo, né? Um marketing, uma equipe de vendas robusta, equipe de suporte a vendas. Então, não é só técnico. Então, hoje em dia, eu não programo mais, né? Mas as minhas habilidades que eu adquiri ao longo dos anos me ajudam a perceber, a participar de uma discussão mais técnica, embora as tecnologias tenham mudado também, mas o que você precisa ter, na verdade, é um raciocínio lógico e a habilidade de resolver problemas, que você se dá bem na área de computação. Então, isso aí você não perde ao longo dos anos. Então, posso não saber programar na linguagem do Python da vida aí, mas eu consigo entender uma solução que está sendo dada e discutir, e a pessoa me convencer ou não de que aquela ali é a melhor solução. E aí, Virgínia, eu vou aproveitar essa tua resposta para num gancho de assim, a nossa área, ela se transforma sempre tem um boom de transformação, né? Assim, chega o boom da internet, chega o boom da geração de dados, chega um boom da IA. Como é que uma pessoa que está na área há mais de 30 anos consegue dar conta e acompanhar? É necessário, de fato, saber de tudo, como você falou agora, não é, né? O que é que faz você se continuar, estar ocupando esse espaço e ainda ser referente nessa área, sem necessariamente estar sabendo
o ponto e vírgula necessário de cada uma das linguagens novas que estão surgindo? Assim, na minha época, quando eu estava me formando, foi o boom da internet, já entregando a minha idade, né? Agora a gente está vivendo um verdadeiro furacão, né, com a IA. Com a inteligência artificial, está muito nesse zum, zum, zum. Por um lado, a inteligência artificial também está trazendo uma tecnologia mais acessível para o leigo, né, principalmente com os LLMs, né, o ChatGPT, Gemini, essas tecnologias todas, está tornando a IA mais acessível para todas as pessoas, né? Eu tenho IA no meu celular, o WhatsApp você tem IA lá, né? Então fica mais fácil. Por outro lado, você não consegue se aprofundar dada a velocidade, a não ser que você queira ser realmente um especialista. Então, eu no cargo mais de liderança, né, na diretoria, eu não consigo me tornar um especialista naquilo, né? Então, o que é que eu faço? Você tem podcasts, você tem artigos que você pode ler, você tem benchmarks, que é uma coisa também que é uma vantagem de hoje em dia, né? Você tem muita informação disseminada e você tem canais que são, vamos dizer assim, que são canais de credibilidade, né? Que você pode procurar saber, entender. Mas é muito difícil você conseguir se aprofundar em alguma coisa, né? Sendo um cargo de diretora, que você não trabalha com aquilo no dia a dia. Mas esse conhecimento prévio, assim, que eu sempre falo, sabe, Virginia, que a gente entender o contexto, ter o entendimento do que é o problema, do que de fato são os processos para resolvê-lo, não necessariamente a forma técnica, né, da linguagem específica. Isso ajuda você a refletir, porque assim, todo mundo que entra na área tem uma aflição, né? Tá tudo mudando rápido o tempo inteiro. E como é que eu fico e como é que eu me mantenho, né? O que é que você acha disso? Tem um ditado que diz, né? Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Né? Então, eu acho que mais importante do que você procurar a solução é você realmente se aprofundar qual o problema que você precisa resolver e, a partir dali, você vê as soluções possíveis. Né? Como eu disse no começo, antigamente a pessoa quando saía da faculdade, você fazia tudo. Você era analista, você programava, você testava, você implantava no cliente, você dava o treinamento. Hoje em dia, justamente por conta dessa velocidade de mudanças e da diversidade de tecnologias e da construção de softwares e sistemas cada vez mais complexos, nuvem, microservice, sei lá, um monte de coisa, né? Mobilidade. Então, você tem pessoas que, no final das contas, são especializados naquilo. Então, seu papel como líder é juntar esses conhecimentos, né? E eu digo um líder técnico. É juntar esses conhecimentos e tentar tirar dali a melhor solução para aquele problema que você está tentando resolver. Então, obviamente que ajuda, né, aquela questão de você pensar analiticamente, né, como resolver o problema, você exercita isso ao longo da sua carreira técnica, mas você pode se cercar de especialistas para poder ajudar a criar a solução, né? Então é muito difícil hoje em dia você ter, a não ser que seja uma empresa pequena, realmente a pessoa está ligada naquelas tecnologias, mas no caso da Informa, uma empresa que já é grande, né? Não é grande, mas é média, já tem muitos anos de estrada, então as nossas soluções normalmente elas são dadas coletivamente. Então tem a pessoa de cientista de dados, tem o programador, tem a pessoa de testes, tem a pessoa de sucesso do cliente. Então é uma equipe multidisciplinar para tentar atender da melhor forma possível os nossos clientes. Ô, Virginia, tu enxerga, eu quero entrar na carreira de tecnologia agora, eu já entro querendo ser gestora. O que é que você pensa sobre isso? É possível, não é possível? Esse caminho que pode ser traçado para esse lugar? E a gente vê muito essa geração mais nova, muito imediatista, né? Então ela enxerga onde quer chegar, mas não enxerga o caminho. E às vezes o que você precisa para ser um bom gestor, além do conhecimento, é maturidade, é vivência. Então, já aconteceu da gente abrir vaga para gerente de projeto e vir as pessoas recém-formadas pensando que na gerência de projeto, porque querem um salário melhor, porque não gostam tanto de programar, mas, na verdade, para você
ser gestor de qualquer coisa, você precisa traçar um caminho, né, para você ser um bom gestor, vamos dizer assim. Então, se você vai ser um gerente de fábrica, é interessante você ter vivenciado aquilo como programador, como testador, porque quando você for gestor, você vai entender melhor as dificuldades, os anseios, os problemas que existem nessas áreas, né? E essa vivência vai ajudar você também a desenvolver os seus liderados. Então, eu costumo dizer que para você ser um bom gestor, você precisa já ter calo na mão, né? Para poder lidar. Ali pro chão, né? E também uma coisa que você, como gestor, é muito comum acontecer é ter que mediar conflitos. Então, você está lidando com pessoas, você está lidando com individualidades, às vezes você está lidando com egos, e você precisa ter jogo de cintura para poder resolver questões que às vezes não tem nada de técnico. Então, isso aí vem com a maturidade. Obviamente que você pode estudar, você pode fazer curso, você pode ler livro, né? Mas a vivência é que vai fazer com que você seja cada vez melhor na resolução desses problemas. Imagina que você está lá, entrou na empresa, entrou numa posição de desenvolvedor, de tester, e você gostaria de galgar esse caminho até a liderança. Qual é o passo a passo que você acha adequado para isso? Primeiro, eu acho que você tem que externar essa sua vontade, né? É um erro muito comum das pessoas ou ficarem receosas ou ficarem tímidas de externar suas ambições. E às vezes a pessoa externando sua ambição casa com a necessidade da empresa e ela pode ajudar você a se desenvolver também, né? Então você deve, sei lá, procurar ter um bom líder. Isso aí eu acho que as pessoas que são lideradas por bons líderes, elas aprendem muito e podem, vamos dizer assim, subir mais rapidamente, né? Então, isso aí às vezes é uma questão de sorte, né? Mas se você está numa empresa maior, que tem várias áreas, você tentar se encaixar em projetos que você tenha líderes de referência, isso lhe ajuda, além de também procurar se autodesenvolver, né? Não adianta só, senão eu quero ser líder, eu quero ser gerente e achar que a empresa vai fazer tudo para você chegar lá, né? Você tem que também procurar se autodesenvolver. Obviamente que você pode ter os feedbacks, né, do seu líder, do seu gerente, né, em que pontos você pode melhorar. Você pode começar assumindo lideranças de pequenos times, né, para poder ter essa experiência. Então, eu tenho lá um grupo de 5 desenvolvedores, eu sou uma das desenvolvedoras. Então, eu vou puxar as coisas para mim, né? Eu vou tentar conversar mais com meus colegas. Não quer dizer que você vai mandar neles, né? Mas vai tentar assumir essa liderança. E é uma coisa que as empresas apreciam também, né? As pessoas que puxam responsabilidade para si, que não precisam de microgerenciamento, né? Que são autogerenciáveis, que elas mesmas assumem a responsabilidade nas entregas e tudo, que ajudam os colegas. Tudo isso é visto também dentro da empresa e é um sinal que aquela pessoa ali está preparada para trilhar o caminho para a liderança. Massa. E, Virginia, se você pudesse dar uma dica, né? A gente tem o Tech Woman, que é a nossa comunidade, que tem muitas mulheres que estão entrando na área. Tem muita gente que quer começar na área, que enxerga na área de TI uma excelente oportunidade. O que você diria, assim, uma dica valiosa que você pudesse contar aqui para os nossos ouvintes? De chegar na área e crescer e se desenvolver nela? Primeiro, assim, como você já disse, é uma área que está sempre mudando, né? Então, você, pelo menos, se não se especializar, mas pelo menos saber o que está acontecendo. Eu acho essa questão de comunidade extremamente relevante. Então, se você quer entrar na área de TI, procure entrar numa comunidade como Tech Woman, né? Se você é mulher, entrar no Tech Woman, você tem muitas oportunidades de conexão, né? O evento é um evento belíssimo, é um evento literalmente de se arrepiar. Às vezes gera ciúme nos homens, mas assim, eu acho que é um evento fundamental para as mulheres se enxergarem nessa área de tecnologia, né? Então é muito comum a pessoa imaginar a área de tecnologia e só visualizar homem. E eu acho que esse quadro está mudando de uns anos para cá. Então tem várias comunidades de programadoras, tem muitos papéis na área de desenvolvimento de software, empresas de tecnologia como um todo, que tem mais mulheres do que homens. Então, a parte de UX design, muitas vezes a parte de sucesso do cliente também, de suporte, tem muitas mulheres.
né? Pode ser que a parte de desenvolvimento ainda predomine os homens, mas também é um quadro que está mudando. Durante alguns anos a Informa só tinha desenvolvedor homem, a gente voltou a contratar mulheres, e não era tipo, não, a gente não quer desenvolvedora mulher, porque simplesmente não aparecia currículo, né? E agora está chegando o currículo, a gente está conseguindo contratar, tem empresas grandes que têm essa política de diversidade mais forte, né? Então tem vagas inclusivas, tem vagas que são só para mulheres, então é tentar procurar essas oportunidades, além de estudar, né? Porque o pessoal fala assim, a área de TI tem muita vaga, mas para você trabalhar com TI, você precisa de qualificação. Não é um trabalho que você entre sem qualificação. Então, você tem que se qualificar e, nesse sentido, a gente tem muitas oportunidades também, né? Então, tem o embarque digital do Porto Digital, tem o FAP do Softex, né, que é Formação Acelerada de Programação, tem vários cursos online que são gratuitos. Então, as pessoas também têm que se qualificar para buscar essas vagas. Ô, Virgínia, aproveitando que tu falou do FAP, explica para a gente o que é o FAP. Como é que a pessoa faz para entrar no FAP? Quando é que tem vaga aberta para o FAP? Essa formação acelerada para programação, explica para gente. Agora o FAP virou futuro digital, né? Então, a gente teve o FAP, que terminou, né, as turmas, e o sucesso foi tão grande que foi renovado o convênio, agora com outro nome, mas o mesmo princípio, que é formar técnicos de programação de uma forma rápida, né? Então, são cursos de 6 meses, não tem custo. A inscrição terminou agora há pouco, da primeira turma, mas vão ter outras turmas, né? O Futuro Digital é um programa que vai ter uma abrangência maior, vai ser nacional. Então, tem vários núcleos em diferentes cidades que vão cuidar, né, de ter turmas em diversas cidades. E é um curso que é muito focado, né? Então, a ideia é focar numa tecnologia específica. Então, tem várias turmas, cada turma com um foco específico, back-end, front-end, né? Tá se falando em fazer curso de IA, por exemplo, turmas de IA. E aí, em 6 meses, você consegue não apenas ter aquele conhecimento técnico, mas o que eu acho que é o maior diferencial é ter um conhecimento prático, porque no final você faz uma residência. E aí não tem custo para a empresa, também é um benefício muito grande da empresa, porque por 3 meses você consegue ter um desses recém-formados na sua empresa, sem custo nenhum, resolvendo um problema real. Então é totalmente uma relação ganha-ganha, porque a empresa ganha um possível talento, que depois ele pode ser contratado a partir do desempenho dele, e a pessoa que está ali, ele está também dando uma experiência prática, né, tendo essa experiência, que ele pode colocar no currículo dele, que vai facilitar ele entrar de vez no mercado de trabalho. Então, o FAP, que foi o Formação Acelerada de Programadores, era um projeto com MCTI, não é isso? Isso. E aí, pelo que eu estou entendendo, né? Ele vira Futuro Digital e amplia a abrangência. Isso. E você se inscreve, passa por uma seleção para entrar. Como é esse pedaço? Você tem um processo seletivo, né? E tem alguns pré-requisitos que os principais são: você precisa ter 18 anos até a data de finalização do curso, e você precisa também ter terminado o ensino médio até a data de finalização do curso. Não tem limite de idade. Não tem custo. Obviamente que o número de vagas é limitado, então há um processo de seleção que é simplificado. Você não precisa ter conhecimento prévio de programação, né? Tem uma provinha de lógica que não é de programação, é de lógica normal. E aí um videozinho que você passa, né, para se apresentar, e a partir daí é feita a seleção. Então, é um processo muito simples, é um processo rápido. E você sendo selecionado, você vai lá cursar, né? As aulas tem aulas presenciais e tem aulas remotas, e dura 6 meses. Então, se eu quiser saber a notícia do FAP, eu vou Softex Pernambuco, é isso? Isso. Entre nas redes sociais do Softex Pernambuco, que sempre está sendo divulgado lá os prazos, as vagas, tudo está por lá. Do FAP não, do Futuro Digital. Do Futuro Digital. Virgínia, nosso tempo acabou. Não, mas passou rápido, viu? Estou muito feliz de você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que estou feliz.
Que coisa boa e que honra te receber aqui. Obrigada, viu, por ter Eu que aceito agradeço demais aí, viu, pessoal? Entre para a área de TI, principalmente vocês, mulheres. Não tenham medo, que vocês serão bem acolhidas, viu? Obrigada, Virgínia. E conte Gente, conosco. esse foi mais um episódio do Tech Talk dela. Segue a gente aí nas redes sociais. Esse episódio está no YouTube e no Spotify. E segue aí o Tech Woman no Instagram, techwoman.rec. Siga com a gente.